E olha, o nosso colega de profissão aqui, o Alisson, está de férias e é por isso que hoje a gente vai conversar com o Sérgio. Sérgio está em link com a gente, ainda não conhecia o Sérgio, ainda não tinha falado com o Sérgio, né, Sérgio? Muito bem-vindo ao programa de sábado, obrigada aí por participar aqui com a gente. Hoje você vai trazer informações sobre as memórias do Barão de Cerro Azul e vai trazer todos os detalhes aqui pra gente, né? Boa tarde para você, muito bem-vindo. Ei, Diana, muito boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Primeiramente, quero agradecer pela recepção. Estou cobrindo, sim, as férias do Alisson aqui em Curitiba. E olha, já estou começando com o pé direito. Estou no Grande Oriente do Brasil, aqui do Paraná. É um local onde há uma exposição do Barão de Cerro Azul. Gente, fica localizado no bairro Uberaba, do ladinho da 277 para quem sobe de Paranaguá. E uma das memórias que nós vamos ouvir daqui a pouco, principalmente, Barão do Cerro Azul. Você conhece? Eu sei que ele é de Paranaguara. Mas eu tenho duas informações aqui que eu já peguei desde o tempo da escola. Uma, Barão do Cerro Azul eu só conheço por nome de rua. E Baronesa, que eu sei que tem o nome de rua em Paranaguá. E o segundo, que o nome de Barão veio da Princesa Isabel. Mas quem vai trazer toda essa história, que é muito rica, sobre Barão do Cerro Azul, é o Hamilton, que é o curador dessa exposição, segunda já, né? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Uberaba, no Grande Oriente do Brasil, fazendo a segunda exposição Memórias do Barão do Cerro Azul. Então, são diversos itens que nós temos aqui, que vieram de várias entidades do Museu Paranaense. Muita coisa veio da família também, da família Fontana, da família Cerro Azul, e várias Clube Curitibano. Temos várias coisas aqui que nos remetem ao Barão do Cerro Azul, que foi uma pessoa importante para o Paraná, né? Hamilton, vamos lá então, vamos passear por aqui, porque quando você já entra de cara na exposição, tem aqui os documentos na época que o Barão era vivo. Mas primeiro, o nome completo do homem, porque não é Barão do Cerro Azul. Não, é Ildefonso Pereira Correia, né? Um parnaguara, nascido em Paranaguá, supostamente ali na Rua da Praia, e casou-se com uma parnanguara também, veio para Curitiba, né? Primeiramente em Antonina teve a sua erva mateira, e depois da abertura da Estrada da Gasosa subiu para Curitiba. E desses documentos, esses itens pessoais? Esses itens pessoais são todos do Museu Paranaense, né? Então nós temos as cartolas usadas pelo Barão do Cerro Azul, uma delas com a visita de Dom Pedro II, que esteve em Paranaguá e Curitiba também, na visita à província do Paraná, e a outra ele usou numa visita da Princesa Isabel na casa dele. A Princesa Isabel, quando vinha para Curitiba, para o Paraná, se hospedava na casa do Barão. Então eles eram muito amigos, tanto que foi ela que deu o título para ele de Barão do Cerro Azul. O pai dela estava em viagem, né? E aqui nós temos vários documentos. O primeiro Banco do Paraná, o Banco Mercantil, um documento de formação do banco. Nós temos um telegrama do dia da proclamação da República no Brasil, dia 15 de novembro de 1889. O Barão estava no Rio de Janeiro e ele manda um telegrama para a baronesa falando: olha, não posso seguir viagem, estou no meio de uma revolta aqui e sigo depois. E aquela carta foi mandada para o Manuel Alencar Guimarães, quando ele já estava preso, sob o relato dele estando preso já. Hamilton, de tantas histórias, a gente sabe assim, um pouco dessa questão do Barão, que ele, né, veio de Paranaguá, mas migrou principalmente para a capital em busca de grandes negócios. E o que me chama mais a atenção também é a produção de erva mate. Exatamente. Foi o maior do Brasil. O maior do mundo. O Barão do Cerro Azul foi o maior produtor de erva mate do mundo. E o que aconteceu? Tem uma particularidade com a história do Barão que poucas pessoas sabem, que quando ele chegou em 10 anos, ele ficou órfão. O pai dele morreu e ele foi orientado pelos tios dele, pelos tios e pelos irmãos. E ele subiu para Curitiba e foi orientado por um dos tios dele para ele conhecer os produtores de erva mate da Bacia do Prata, da Argentina, do Uruguai. Então isso fez um diferencial na vida dele, porque ele não quis aprender só como produzir erva mate, ele quis aprender o que o cliente dele queria, e por isso ele se tornou o maior produtor de erva mate. A primeira máquina de erva mate a vapor é dele, enfim. Aí que cresceu toda essa história. Mas, Hamilton,
já essa parte aqui da exposição é pós-morte. Isso, ele foi, o que aconteceu? Houve a Revolução Federalista, uma revolução no sul do Brasil, né, uma guerra civil, em 1894. Os maragatos, que eram os revolucionários, subiram, invadiram Paranaguá, invadiram Curitiba, e o barão foi o responsável para intermediar a não ocupação da cidade de Curitiba. Então, ele conseguiu fazer isso daí como presidente da Associação Comercial, foi fundador e era presidente da Associação Comercial na época. As tropas legalistas abandonaram Curitiba, foram para Castro, e ele acabou ficando no controle da cidade como a única autoridade comercial da época. E ele negociou essa não invasão da cidade, a não destruição da cidade. Hamilton, antes da gente terminar, eu estou curioso para saber a história dessa chave aqui. É uma chave? Que pedaço de metal Isso, aquilo ali? É uma chave. Essa chave ela é do Museu Paranaense, né? Ela foi encontrada no corpo do barão. Porque o que aconteceu? Como Aonde? o barão fez na Serra do Mar, no quilômetro 65, no Pico do Diabo. O que aconteceu? O barão foi acusado de ser traidor. E daí foi executado, foi carregado de Curitiba à noite para o trem. Disseram para ele que ele ia para o Rio de Janeiro sofrer um julgamento. O trem parou na Serra, no quilômetro 65, e fuzilaram ele, mais cinco pessoas, 2 eram paranaguaras, inclusive o Prisciliano Correia, que é de Paranaguá também. Sabem da onde era essa chave? Essa chave estava no bolso da calça dele. Que era? Do que era? Não sabe do que era. Do cofre? Pode ser de um cofre. Rapaz, o homem tinha... Pode ser. E essa chave ela foi cortada por um tiro de fuzil. Então, era a chave dele. Quando as pessoas que estiveram fazendo a busca dos corpos vieram para Curitiba, elas trouxeram um objeto de cada membro que estava lá, e um deles foi do barão. Hamilton, fiquei muito curioso. Rapaz, você contou metade da história, mas a exposição está aberta, começou hoje, vai até o dia 8 de agosto, aqui no Grande Oriente do Brasil, do Paraná, no bairro Uberaba, em Curitiba. Lembrando, gente, você que é de Paranaguá, litoral do estado, sobe a 277, chegando ali em São José dos Pinhais, passando, você já vai encontrar ali algumas placas Uberaba. É bem fácil, o GPS te ajuda. Além das visitas também que as escolas farão aqui, terão visitas de alunos aqui, e são esses esse livrinho. Isso daí, Vamos abrir aqui. Tem várias atividades pedagógicas. Né? Você conhece a história de uma forma ilustrativa, bem didática para as crianças. Adulto, né? Dá para entender bem a questão do assassinato dele, o que aconteceu, né? Bacana, então. Hamilton, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei muito feliz de reviver essa história, na verdade, de conhecer, porque eu lembro da escola, enfim, eu acho que o pessoal de casa também, alguns que não conheciam. Bem legal, e fica o convite. Lembrando, gente, é uma exposição gratuita aqui em Curitiba, no bairro Uberaba. Eu volto contigo, Diana. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza de que quem gosta de história ficou curioso para conhecer essa exposição, né? Realmente é fantástico a gente saber um pouquinho mais dessa nossa história, da história do nosso passado. Obrigada, viu, Sérgio?